Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou te mostrar 6 fundos imobiliários baratos para investir. E além deles serem baratos, na minha opinião, eles são muito bons, principalmente para investidores que focam no longo prazo. Eu separei 3 fundos imobiliários de papel que estão baratos e 3 fundos imobiliários de tijolo que também estão baratos. E sem enrolação, vou começar falando a respeito do nosso primeiro fundo imobiliário. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho se você gosta desse tipo de conteúdo, que vai mais direto ao ponto. O nosso primeiro fundo é do tipo tijolo, o BTAL11, que é do segmento de logística. Atualmente ele está com dividend yield de 10,83% e está sendo negociado a pouco mais de R$ 89. Quando a gente compara o seu preço de negociação atualmente com seu valor patrimonial de R$ 104,68, vimos aí aproximadamente 14% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Entrando em algumas características gerais do fundo, temos aqui que ele teve seu início em fevereiro de 2021, então é relativamente novo aí no mercado, é administrado e gerido pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração bem tranquila de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado, caso o fundo imobiliário integre o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. Conhecendo um pouco agora a carteira de investimento do BTAL11, temos aqui 69% alocados em imóveis, 28% alocados em CRIs, 3% em renda fixa e 1% em outros tipos de investimento. Só para você ter ideia, o fundo imobiliário possui exposição em diversos tipos de ativos, sendo 27% da receita dele vindo de 2 CRIs. Acredito eu que esse aqui seja o risco do BTAL11. Ele possui outros 9 ativos, 9 galpões espalhados em diversos estados de diversos tipos diferentes, como por exemplo, temos aqui armazém graneleiro, temos aqui terminal de transbordo intermodal, temos aqui centro de recebimento de grãos e diversos outros tipos de ativos. Na minha opinião, o BTAL11, além de estar barato atualmente, é bom para você diversificar sua carteira, porque veja, 31% está exposto em açúcar e álcool, 22% em revendas de insumos, 14% em etanol de milho e 33% em operador logístico. E a gente não vê muitos fundos imobiliários nesse segmento, né? Vamos então aqui ver o nosso segundo fundo imobiliário. Também é um fundo de tijolo, só que agora estamos falando de um fundo imobiliário de lajes corporativas ou de escritórios, o HGRE11. Atualmente está com dividend yield de 7,23%. Eu sei, é um dividend yield baixo, mas daqui a pouco eu vou fazer uma consideração a respeito disso, então fica muito atento ao vídeo. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 142,90, mas quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 155,48, vimos aí um desconto de aproximadamente 8%. Vamos então aqui ver algumas características do fundo para você conhecê-lo. Ele já é um fundo bilionário com quase 2 bilhões de reais em patrimônio líquido, teve seu início em 2008, então já é um fundo bem antigo, administrado pela Credit Suisse, que cobra uma taxa de administração, na minha opinião, bem tranquila, de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Já em relação ao seu portfólio, ele possui participação em diversos tipos de ativos. Temos aqui torres corporativas, lajes individuais, lajes com participação relevantes. Temos aqui também uma parte em monousuários, mas isso aqui com o passar do tempo o fundo imobiliário diminuiu bastante. Então veja, ele possui participação em diversos ativos localizados em diversos estados, como por exemplo Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. Vamos então aqui conhecer, um pouco do fundo imobiliário em relação aos seus aluguéis. Veja que atualmente ele possui aproximadamente 19% de vacância. Por isso que eu falei que eu tinha uma consideração a fazer a respeito dos dividendos, porque veja, 19% de vacância e mesmo assim o fundo imobiliário está com dividend yield de quase 7,5%. Então, na minha opinião, ele diminuindo essa vacância, ele vai ter dividendos muito bons e pode até mesmo valorizar a cota com o passar do tempo. Em relação aos contratos, temos aqui 88% vencendo de 2026 em diante,
diante. Uma coisa que me incomoda um pouco é a concentração da receita dele em apenas 2 inquilinos. Temos aqui, um inquilino com 29% de participação na receita e 23% aqui em outro inquilino, que dá aproximadamente 50%. Mas, na minha opinião, não deixa de ser um excelente fundo imobiliário. Outro fundo aqui de tijolo, agora do segmento de shopping, é o MALL11, que atualmente está com dividend yield de 8,19% e está sendo negociado a pouco mais de R$ 115. Quando a gente compara o seu preço com seu valor patrimonial de R$ 119,99, vimos aqui um desconto de aproximadamente 4%. Vamos então aqui conhecer um pouco do fundo imobiliário. Temos aqui que ele teve seu início em dezembro de 2017, então é relativamente antiga e já no mercado. Temos aí que ele é gerido e administrado pela Genial, que cobra uma taxa de administração, na minha opinião, bem tranquila, de 0,5% ao ano, à razão de 1/12 sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. E agora, quanto ao seu portfólio, ele possui participação em 9 shoppings localizados em diversos estados, mas é importante lembrar que 2 desses shoppings são bem relevantes para a receita do fundo imobiliário. Temos aqui 50% vindo apenas de 2 shoppings, o Madureira Shopping e o Maceió Shopping. Mas, na minha opinião, o MALL11 atualmente está se mostrando ser um excelente fundo imobiliário, principalmente para investidores que focam no longo prazo. Agora vamos entrar nos fundos imobiliários de papel. Começo pelo RECR11. Veja que atualmente ele está com dividend yield de pouco mais de 11% e está sendo negociado a R$ 86,84. Se a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 96, vimos em um desconto de aproximadamente 10%. E lembrando, esse desconto pode aumentar, porque agora a taxa Selic começou a cair, a inflação começou a cair, o CDI também começou a cair. Se você quiser entender um pouco mais a respeito do cenário atual da economia brasileira, eu vou deixar um card bem aqui em cima. Mas vamos continuar e conhecer o portfólio, do fundo imobiliário e algumas características gerais. Vimos aqui que ele tem como administrador a BRL Trust e como consultor de investimento a REC Gestão de Recursos, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,20% ao ano e uma taxa de consultoria de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Vamos então aqui conhecer o portfólio, do fundo imobiliário. Veja que 90% do portfólio dele ele investe em CRIs, ou seja, crédito imobiliário, até porque estamos falando aqui de um fundo imobiliário de papel, mas ele possui também exposição em outros tipos de ativos. Vamos então aqui conhecer quantos ativos, que o RECR11 possui em carteira. E, cara, na minha opinião, ele é bem diversificado. Veja a quantidade de ativo que o RECR11 possui em carteira. São mais de 90 ativos, sendo 90 CRIs, ele possui também cotas de alguns fundos imobiliários e ainda participação em um imóvel que ele pegou como garantia de um devedor do CRIs que acabou não honrando com seu compromisso. Vamos então aqui agora a respeito de outro fundo imobiliário de papel, o famoso CPTS11. Muita gente vem falando mal do fundo imobiliário, mas na minha opinião ele é ainda um bom fundo imobiliário. Veja o dividend yield dele, pouco mais de 11% e está sendo negociado a R$ 87,02 atualmente. Se a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 90,93, a gente vê um desconto de aproximadamente 4%. Lembrando, o desconto pode aumentar se a taxa Selic continuar caindo. Vamos então aqui conhecer o fundo, para quem ainda não conhece. Temos aqui que ele teve seu início em 2014, então já é um fundo bem antigo e também é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia, que cobram as seguintes taxas, na minha opinião também bem tranquilas. Uma taxa de administração e escrituração de 0,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Temos também uma taxa de gestão de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, menos os custos de taxa de administração e escrituração. Quanto ao portfólio do fundo imobiliário, por ser um fundo de papel, logicamente, a maioria vai estar exposto a CRIs. Nós temos aqui 26,7% alocados em cotas de outros fundos imobiliários, 4,6% em caixa. O restante, aproximadamente 68%, ele investe em vários CRIs. Temos aqui então que ele possui em carteira 60 créditos, ou seja, 60 CRIs de diferentes segmentos.
predominantemente em logística industrial, que pega 32,47%, shopping, que pega aproximadamente 15%, e varejo, que pega aproximadamente 12%. O restante temos aí comercial, educacional, hospital residencial e de infraestrutura. Já em relação à sua carteira de fundos imobiliários, ele possui também vários em sua carteira, todos esses que você está vendo passar aí na tela. Então, o CPTS11 também é um fundo imobiliário bem diversificado. Outro fundo, esse não está tão barato, mas acredito que daqui a um tempo ele vai ficar muito barato. Então, se você quiser investir em fundos imobiliários de papel bons e baratos, fica muito atento a esse aqui. É o famoso KNCR11. Veja que atualmente ele está com dividend yield de pouco mais de 14% e está sendo negociado a R$ 98,39. E quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 100,87, vimos aí um desconto de apenas 2% aproximadamente. Contudo, eu vejo aí algumas razões para que este fundo daqui a uns tempos seja negociado a um desconto maior. Isso aqui eu vou te mostrar. Primeiro, esse fundo atualmente é um dos maiores da Bolsa de Valores, com patrimônio líquido superior a 5 bilhões de reais. E veja a taxa média do fundo, CDI, mais 2,41% ao ano. Na minha opinião, é uma boa taxa. Ele teve seu início em 2012, é administrado pela Intrag e gerido pela Kinea, que cobra uma taxa da administração, na minha opinião, bem tranquila, de 1,08% ao ano. E eu acredito que o KNCR11 pode ficar mais barato por causa do seu portfólio, da carteira de investimentos do fundo. Porque veja, 96,1% estão indexados ao CDI, 0,6% a IPCA e 3,3% a taxa Selic. E temos atualmente o seguinte cenário: o IPCA ele vem diminuindo aí o seu crescimento. Com isso, o Banco Central começou a diminuir a taxa Selic, que atualmente está em 13,25%. Então, recentemente, o Banco Central já diminuiu a taxa Selic em 0,5%. E o CDI ele segue bem de perto a taxa Selic. Então, com a taxa Selic caindo, o CDI também vai cair. E, logicamente, isso vai impactar nos dividendos do KNCR11. Então, a tendência é o KNCR11 entregar um dividendo menor. E, entregando o dividendo menor, a chance da cotação do KNCR11 cair é gigantesca. Mas veja que, atualmente, ele possui um ótimo portfólio com diversos CRIs na sua carteira. São todos esses que você está vendo passar aí na tela. Então, realmente é um fundo imobiliário bem gerido e bem diversificado que pode dar para a gente aí ótimas oportunidades. E se você quiser entender um pouco mais a respeito do cenário atual e para onde vão os fundos imobiliários de papel e os de tijolo, se eles vão subir, se eles vão cair, eu expliquei tudo isso aqui nesse vídeo. Então é só clicar aqui. Lembrando, este vídeo não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Fico por aqui e nos vemos no próximo.